Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no Na Face Pod. Agora voltando com novos episódios que você estava pedindo tanto. E hoje a gente vai trazer um assunto que está bombando. E eu vou te falar para o bem, para alguns, com preocupações para outros. E a gente vai destrinchar esse assunto aqui com um monstro da medicina que eu tive já a honra de recebê-lo aqui. Acho que, se eu não me engano, foi no episódio lá pelo 40º, por aí, depois a gente confirma essa informação. Mas temos um gênio da medicina aqui e quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele se tornou ainda maior pela sua simplicidade, pela sua humildade. E eu conheço pacientes deles que foi atendido por ele e aí essa idolatria se tornou ainda maior. Para que tudo isso aconteça, para que a imagem chegue com essa qualidade, com esse som, a gente tem o apoio aqui de alguns patrocinadores e um deles é a NeoCustom, um sistema de prótese customizada da Neorto, que está crescendo em franco crescimento, a Neorto, com uma fábrica nova, que nada igual a gente viu aqui no Brasil, com uma fábrica de próteses customizadas, material de fixação, para reconstrução, não só para ortopedia, coluna, e a gente tem a honra muito grande de estar com eles aqui nesse apoio. Não Complica, que é um portal de cursos de treinamentos voltado para secretárias da saúde e também para você, médico ou dentista, que tem a sua secretária, quer melhorar a comunicação, a parte comercial e o atendimento humanizado que você tanto sonhou para ter no seu consultório. Não Complica prepara a sua secretária para isso também. E outro patrocinador que nós temos aqui é a Capim, um software para clínicas odontológicas e médicas, que faz a gestão dos prontuários, gestão administrativa e também gestão financeira da sua clínica. Se você vai passar o cartão lá do paciente, às vezes não tem limite, e mesmo assim o paciente precisa do tratamento, a Capim financia o tratamento em até 36 vezes sem juros. 36 vezes com juros, tem uma taxa aí do cartão de crédito, e o profissional recebe esse valor em até 3 dias. Então você viabiliza o tratamento para o paciente e a gente fala tanto disso aqui, né? Então a Capim ajuda você nisso. E a Ortoface, que é uma empresa de logística para sua cirurgia acontecer, você cirurgião, não precisa se preocupar com nada, quer levar só o seu carimbo para a cirurgia? Então não se preocupe com mais nada que a Ortoface leva todo o restante para você ficar tranquilo, você cirurgião plástico, neurocirurgião, cirurgião bucomaxilo, a Ortoface cuida de toda a sua cirurgia com a estrutura impecável. Nós estamos no YouTube, no canal no YouTube, eu já peço para você se inscrever no nosso canal, compartilhar os cortes que a gente está lá, todos os cortes do nosso convidado aqui também está lá. E nós estamos nesse canal, no Spotify com imagens e também na TV+, todas as quintas-feiras a partir de 12h. Bom, como eu falei, a gente trouxe esse médico que tem um nome absurdo, é um nome grande dentro da medicina e por isso a gente fica tão honrado em trazê-lo aqui. E a gente vai tratar de um assunto que está em alta e que a gente precisa falar cada vez mais e que a gente possa educar de uma certa forma os pacientes que estão usando ou que você possa repassar essas informações tão necessárias nesse momento que a gente está vivendo. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Glauco, cirurgião de cirurgia bariátrica. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, Luiz, é um prazer estar aqui de volta, né? Hoje a gente está num estúdio diferente do que a gente gravou da outra vez, né? E a gente tem acompanhado aí o podcast, só tem crescido e muito bacana a gente retornar aqui, né? Com um assunto, digamos assim, um pouco polêmico e que está muito em alta, né? Muitas pessoas usando, então vamos tentar aí destrinchar, ajudar os pacientes a entender melhor como é que funciona. Você esteve aqui, eu falei, o 40º episódio foi gravado com o Dr. Glauco, quando ele contou a história dele, que é muito legal, a tua história e a tua formação, a tua entrada na medicina, foi muito legal. Já te convido a assistir o episódio 40 com o Dr. Glauco, e aqui a gente vai tratar de um tema específico. E assim, a gente está acompanhando isso há algum tempo. De quanto tempo a gente está falando das canetas emagrecedoras, doutor? Então, os medicamentos, as canetas emagrecedoras, né, elas vêm sendo usadas já há um bom tempo. A primeira caneta que surgiu, né, ela surgiu, difícil a gente ter o tempo exato, passar muito rápido, mas foi há
5, 6, 7, 8 anos atrás, que foi a liraglutida. A liraglutida era aquela caneta que era utilizada diariamente. Então, isso gerava um desconforto para o paciente ter que aplicar todo dia, né? Inicialmente, essas canetas elas vieram com o objetivo de ajudar no tratamento do diabetes, só que em doses mais altas elas têm um efeito de perda de apetite e ajuda no emagrecimento. Depois da liraglutida, né, surgiu a semaglutida, que ainda hoje é bastante utilizada, o Ozempic, o Wegovy, que é o medicamento comercial hoje conhecido, que teve um grande avanço, que é o uso semanal, né? Então, em vez de o paciente aplicar aquele medicamento todo dia, começou a aplicar uma vez por semana, trazendo um conforto muito maior para o paciente. O Ozempic, a semaglutida, ela já apresentou resultados melhores que a liraglutida, né? E mais recentemente, aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, surgiu a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Tá. O Mounjaro é hoje atualmente a droga comercialmente que a gente tem aí com os melhores resultados, né? Então ela tem um efeito de saciedade um pouco maior que a semaglutida e com resultados bem interessantes, né? A gente percebe que alguns pacientes que usam essas canetas emagrecedoras, né, na verdade elas são medicamentos que são chamados análogos do GLP-1. GLP-1 é um hormônio intestinal produzido que provoca saciedade, né, que faz com que você tenha menos vontade de comer. Então esses medicamentos eles são análogos do GLP-1, tentam simular isso e fazem com que você tenha menos saciedade. Existem medicamentos que já têm outros efeitos, com outros hormônios, glucagon, peptídeo YY, que são evoluções e vão provavelmente no futuro surgir ainda mais medicamentos ainda mais avançados. Mas esses medicamentos, eles têm usos muito interessantes, com bons resultados. O único senão é o que está acontecendo é um uso um pouco indiscriminado, né? Então isso que a gente pode conversar e tem que tomar cuidado para que isso não descambe, né? Mas é um medicamento que vem a ajudar os pacientes, as pessoas, e com certeza, né, vai existir uma evolução desses medicamentos no futuro. A gente tem visto, eu tenho amigos que usam, acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas próximas que estão usando, né? E é um resultado, parece rápido, guardadas as devidas proporções, mas falando assim, às vezes os pacientes acabam se iludindo com a velocidade do tratamento, nem sei se é tão rápido assim, aí eu peço a tua ajuda para falar desse tempo, mas como que está a saúde desse paciente que tem usado? Então, a primeira coisa, né, então existem muitas pessoas hoje que estão comprando o remédio ou adquirindo de algumas outras formas e estão usando sem acompanhamento médico, né, sem passar por uma avaliação e ver se existe indicação, tá? É lógico que hoje a sociedade ela cultua, né, a pessoa magra, a perda de peso, mas não adianta você fazer isso sem um acompanhamento adequado. Então, recentemente a Anvisa proibiu o medicamento de você comprar sem a receita, isso já limitou um pouco, né? Mas hoje as pessoas têm adquirido, a gente que é aqui do Paraná acaba observando muitos pacientes comprando diretamente do Paraguai, né, medicamentos contrabandeados, né, que às vezes não passaram por um processo de conservação, de vistoria, de fiscalização adequado, né? Tem gente indo presa agora, recente. O medicamento ele tem que ser conservado, né, refrigerado. Então, você acha que esse medicamento que você compra de uma procedência duvidosa, ele veio numa conservação adequada, né? Muitas vezes ele vem escondido no motor do carro, no assoalho do carro. Que loucura. Então, isso aí, você está arriscando a tua saúde. Recentemente, a Anvisa ela fez um alerta, né, do uso desses medicamentos com a presença de casos de pancreatite, né, que aumentou um pouquinho a incidência. Eu mesmo já atendi
paciente que usou medicamento e teve pancreatite. Isso pode acontecer, não tem problema. Mas se você está acompanhando com o médico e isso acontece, ele vai te orientar, né? Eu até tinha comentado aqui um pouquinho antes com você, semana passada eu tive uma paciente que usou o medicamento e ela veio para mim porque ela teve um emagrecimento bom, 15 quilos, e ela desenvolveu pedra na vesícula devido ao emagrecimento rápido, né? Isso pode acontecer, por exemplo, na cirurgia bariátrica, o emagrecimento rápido provocar pedra na vesícula, com medicamento também. Pedra na vesícula é uma das principais causas de pancreatite. Então, é importante você ter esse acompanhamento, porque se você tiver alguma alteração, alguma intercorrência, você tem a quem procurar, né? Não é só usar o remédio sem um acompanhamento, sem saber a dose, né? Você precisa se pesar, fazer... Quando você perde peso, você não perde só gordura, né? Você perde músculo, massa magra. Isso tanto na cirurgia quanto no medicamento, né? O que é o futuro que eles querem fazer? Um medicamento que você perca a gordura, mas tente não perder a massa magra, né? Então é importante que você, quando você usa o medicamento, se você não tiver acompanhamento, muitas vezes você vai perder mais massa magra do que você poderia se você não fizer uma dieta adequada. Então, ressaltando, é importante o uso do medicamento sob supervisão médica. E até você falou sobre essa perda da musculatura, né? E cada vez mais a gente tem visto, e alguns profissionais têm falado que a doença do futuro possivelmente seja a sarcopenia. Uhum. Muito por isso, porque as pessoas estão consumindo essas canetas, o Mounjaro, e não estão esperando que ele faça milagre sozinho, não faz atividade física, não se alimenta direito. Qual que é essa relação do Mounjaro com esses hábitos saudáveis? Então, assim, o que é o mundo ideal, né? O mundo ideal é você procurar ajuda para emagrecer, seja através de uma cirurgia, seja através do uso do medicamento, tá? E isso fazer parte de uma mudança alimentar e uma mudança também comportamental, né? Então você fazer atividade física, você fazer uma dieta adequada para que com medicamento ou com a cirurgia você perca peso e você tenha essa mudança comportamental e você consiga manter o peso para sempre, né? Então, eu brinco, por exemplo, que a cirurgia, né, ela é na barriga, não é na cabeça. A cabeça da gente, das pessoas, trai muito, né? Você acaba, às vezes, falhando nesse ponto. Então, é muito importante essa mudança, você entender isso com o amadurecimento, muitas vezes você consegue, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, para você entender que não adianta, não existe um milagre, ou da cirurgia ou do medicamento. O que tem que existir é uma mudança, né? Hoje se preconiza, por exemplo, você usar o medicamento continuamente. Então, é difícil até financeiramente você manter isso. Então, por isso que é essa mudança, você, quem sabe, consegue usar o medicamento por um tempo, perder peso e depois, de repente, com esses novos hábitos, conseguir manter. Quando você, recentemente, né, nesse ano, a Sociedade Americana lá, ela sugeriu uma mudança na pirâmide alimentar, né? Sim. Então, antigamente não se dava tanta importância, a gente dava, mas não a pirâmide alimentar se inverteu um pouco. Hoje, o principal componente da nossa dieta para perder peso, tá, é a proteína, né? Então, se você hoje faz uma alimentação mais rica em proteína, com baixo teor de carboidrato, doces, com baixo teor de massas, com menos gordura, né? Se você ingere mais proteína, do ponto de vista fisiológico, você tem mais chance de perder peso. E se você está usando esse medicamento, você consequentemente também vai ter um resultado melhor, tá? Isso vale tanto para a cirurgia bariátrica quanto para o uso do medicamento. O paciente que faz a cirurgia, a gente já orienta ele a usar mais proteína. Então, Isso já é por causa da própria cirurgia. Então, eu brinco que a dieta que era do paciente bariátrico, hoje é a dieta preconizada pela pirâmide alimentar, que é uma dieta rica em proteína. E por que eu estou falando isso? Porque vai chegar na sarcopenia. Então, se você
imagina que você vai chegar lá com 70, 80 anos, você vai estar sarcopênico, né? Como é que você vai fazer para prevenir isso? Não adianta você chegar com 70, 80 anos, começar a comer proteína, ou você tentar fazer uma atividade física pesada. Começar a treinar a perna aos 8 anos. Você tem que imaginar que a partir dos 45, 50 anos, a gente começa a perder uma porcentagem da nossa massa magra pelo envelhecimento. Então, o segredo para você envelhecer bem é você fazer atividade física precoce, né? Então, lógico, quanto mais precoce você começar... Hoje existe uma geração mais de jovens que tem uma atividade física mais incorporada na sua rotina, né? Mas pessoas muitas um pouco mais velhas, às vezes não tinham isso na sua rotina. Então, se você fizer uma atividade física regular, uma ingesta maior de proteína, você tem menos chance de chegar na terceira idade com uma sarcopenia, né? Hoje eu tenho uma experiência própria. Meus pais têm 90 anos. E meus pais são extremamente sarcopênicos, né? Extremamente magros, né? Então a gente passando suplemento proteico, tudo que pode para tentar controlar isso. Então é difícil, não é fácil, né? É difícil recuperar esse tempo que perdeu. Então era uma outra época, meus pais nunca tiveram hábitos de fazer atividade física. Hoje, né, isso já é uma coisa mais difundida. Então é importante que para você envelhecer bem, você tem que ter uma saúde boa com 30, 40, 50 anos para você conseguir envelhecer bem, né? Perfeito. É um equilíbrio, né? Não adianta você querer uma coisa milagrosa. Os medicamentos, cirurgia podem te ajudar, mas se você não tiver um equilíbrio alimentar, comportamental, não tem jeito, você não vai conseguir envelhecer bem. Você falou da inversão da cadeia alimentar, né? Que você foi divulgada pelos Estados Unidos, recente, né? É uma sociedade americana, até esqueci, não é o FDA lá, o FDA. É uma outra sociedade americana que sugeriu a inversão da pirâmide alimentar, né? Que você ter na base da pirâmide uma ingesta maior de proteína. E gordura animal, que em algum tempo foi criticada, né? Falando agora assim, nesses pacientes que usam, se falam muito agora, tem a dieta carnívora, dieta da selva, dieta, enfim, as dietas aí com as nomenclaturas incríveis que, enfim, nem falando tanto dessas dietas, mas se falam muito do jejum, por exemplo, intermitente. Essas canetas, porque elas inibem o apetite, né? Tiram o apetite, as pessoas não conseguem comer e ficariam um tempo sem comer. Que isso é causado pela medicação. Ela traz o mesmo benefício, ela tem a mesma função de um jejum intermitente? São princípios um pouquinho diferentes, tá? O que acontece? O que eu percebo? Cada pessoa, às vezes, se adapta a uma dieta, né? Então, tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum intermitente. Você fica lá 12 horas sem comer e depois você come um pouco a mais, mas sempre proteína. Sim. E quando você usa um medicamento e você faz, por exemplo, um jejum intermitente, você tem que tomar cuidado, porque você pode fazer uma hipoglicemia, tá? Então, não é que o jejum intermitente não funciona, para pacientes funciona, mas o uso com a caneta às vezes não é interessante, né? Então, o que eu acho que é importante? É, como eu falei, um equilíbrio, é você fazer uma dieta mais adequada, evitando doces, evitando massas, né? Eu brinco que eu acho que a melhor dieta que existe, como você falou, existem vários tipos de dieta, né? Dieta proteica, dieta... Sim. Eu brinco que é dieta paleolítica, dieta do homem das cavernas. O que é isso? É você comer coisas mais naturais, né? É uma dieta mais baseada em proteína, também em carne, mas eu brinco que é você não abrir pacote, é você comer fruta, cozinhar, descascar, tudo que dá trabalho é melhor, né? Tudo Sim. que abrir pacote que é mais fácil, os ultraprocessados, lógico que não é tão bom. Perfeito. E a inflamação que vem junto com isso, né? Sim, com certeza. Agora falando da tua área, da cirurgia bariátrica.
E falando dos benefícios, porque hoje você tem uma equipe multidisciplinar que acompanha o paciente. Diferente de alguém que está usando uma caneta, e aí não estou nem defendendo um lado ou outro, né? Sim. Mas o uso da caneta sem critérios, que a gente tanto está vendo aí, não tem um acompanhamento médico. A bariátrica, por mais que possa trazer algum medo para o paciente de uma cirurgia, hoje é muito mais segura. Eu queria chegar exatamente aqui. Esse acompanhamento dessa equipe multidisciplinar, ela não cuida só da cirurgia e do pós, ela cuida também do acompanhamento psicológico tão importante nessa evolução do paciente. Como que funciona esse pós-operatório? Então, assim, o que acontece, né? A gente não consegue resolver as coisas tudo sozinho, a gente precisa de uma equipe, né? Então, é muito importante o acompanhamento com o endócrino, com a nutricionista, com a psicóloga, né, o cardiologista para a cirurgia, né? Então, tudo isso é fundamental para você ter um sucesso. Cada paciente ele vai ter uma indicação, né? Um paciente que precisa perder 30, 40, 50 quilos, a caneta vai resolver o problema dele? A caneta pode ajudar, mas provavelmente não vai resolver. Aquele paciente que precisa perder 10, 15, 20, pode resolver? Tem uma probabilidade maior. Mas eu já tive pacientes que usaram a caneta e não tiveram resultado nenhum. Então, cada pessoa responde diferente. Às vezes precisa mudar o medicamento, às vezes precisa associar algum outro. Às vezes não é só usar aquela caneta específica. Então, as canetas, elas vieram para contribuir para a gente, da cirurgia bariátrica, né? Então, eu vou te dar alguns exemplos que eu utilizo a caneta, né? Tá. Então, por exemplo, a gente às vezes recebe pacientes com um IMC muito alto, pacientes com superobesidade, 200 quilos, 150 quilos, IMC acima de 50. Caramba. Então, esses pacientes, muitas vezes, é interessante eles usarem a caneta antes da cirurgia, né, os medicamentos, para perder um pouco de peso e fazer uma cirurgia com mais tranquilidade. Isso, você já usava isso? A gente tem utilizado já há alguns anos, utilizado essa estratégia. Então, é um procedimento, digamos assim, a caneta ela torna-se um dispositivo muito bom nesses casos, para a gente da cirurgia bariátrica, né? Outra situação, a gente pode ter algum paciente que operou 7, 8 meses, que está com uma perda de peso um pouquinho mais arrastada, que não está batendo as metas. Você pode muitas vezes associar a caneta junto. Existem outras situações também. Paciente lá que operou depois de 7, 8, 10 anos, perdeu lá 40 quilos e agora reganhou 10. Deixou de se cuidar. Você pode utilizar esses medicamentos para tentar resgatar o paciente, ele perder um pouco do peso para voltar ali ao seu peso ideal. Então você pode utilizar em todas essas situações associadas à cirurgia bariátrica, né? Isso no pós é possível também? No pós, né? Então, por exemplo, às vezes eu recebo algum paciente lá que precisa, digamos, tem um IMC grande, precisa perder 40 quilos, a gente explica, você precisa fazer a cirurgia, né? Doutor, eu não me sinto ainda confortável, eu não me sinto bem, né? Não me sinto seguro ainda de fazer a cirurgia, eu quero fazer mais uma tentativa. Vamos usar o medicamento, vamos fazer mais essa tentativa. O paciente tem que ir para a cirurgia convencido, tá? Então, eu acho que tudo tem o seu lugar, os medicamentos e a cirurgia. Como hoje existe um boom das canetas, então as pessoas estão usando indiscriminadamente. Eu brinco que o Brasil, o Brasil ele reflete muitas vezes o que aconteceu nos Estados Unidos 2 anos depois, né? Então isso aconteceu nos Estados Unidos. Há 2 anos atrás, as pessoas começaram a usar, né? E até diminuiu o número de cirurgias bariátricas lá. E hoje o que se percebeu? Que voltou a crescer o número de cirurgias porque as pessoas perceberam que a caneta pode ser usada em situações quando tem indicação, mas não você usar de rotina para todo mundo, né? Então, isso está acontecendo no Brasil agora, né? Existiu um boom das canetas e depois vai existir um equilíbrio do que existe indicação, do que não existe indicação, né?
Mas isso, com o tempo, vai vir essa maturidade, tanto do ponto de vista médico, como das pessoas. Então, as canetas e a cirurgia, elas convivem juntas, e uma pode ajudar a outra, né? Paciente que precisa perder 10 quilos, você não vai fazer uma cirurgia. A caneta hoje é uma excelente indicação, né? Mas aquele paciente que precisa perder 40, 50 quilos, esse paciente provavelmente ele não vai conseguir perder todo o peso com a caneta, ou ele vai ficar, muitas vezes, vai usar a caneta para o resto da vida. Quando para, recupera. Esse é o grande problema do medicamento, né? Na hora que você para, você tem chance de recuperar. Por isso que é importante a mudança da pessoa para conseguir manter, independente de caneta ou de cirurgia, conseguir manter. Então, hoje a cirurgia é um procedimento extremamente seguro, com baixo índice de complicações, com resultado a longo prazo garantido, com uma perda de peso maior e duradoura. Mas não quer dizer que tem que fazer cirurgia para todo mundo, nem que tem que usar caneta para todo mundo. Você tem que ter um equilíbrio e cada paciente vai se adaptar ao melhor tratamento conforme a quantidade de peso que precisa perder, conforme as comorbidades. Você pega um paciente diabético hoje, ele tem muita vantagem em fazer a cirurgia. Ele tem a possibilidade de controlar o diabetes, né? Paciente hipertenso, diabético, que tem gordura no fígado, tem chance de ter uma resolução desses problemas, né? Com a perda de peso. Então, você tem que analisar cada paciente e ver o que melhor se encaixa. E as dosagens malucas que esse povo está consumindo? Porque também não tem acompanhamento médico, vai usando e fazendo dosagem da cabeça do paciente, né? Uma vez que comprou lá no Paraguai, quem que orienta o uso da dosagem? Qual que é a dosagem segura para um paciente? Lógico, vai variar de paciente para paciente. Eu pergunto qual é a dosagem segura e qual é a dosagem que pode ser perigoso para o paciente fazer. Então, a dosagem ela vai variar, né, lógico, conforme a droga utilizada, né? Então, a dosagem da semaglutida, que é o Ozempic ou Wegovy, é diferente da dosagem da tirzepatida, que é o Mounjaro, a mais atual. Então, um paciente que geralmente ele começa numa dose inicial, que ele se mantém durante 4 semanas, depois você pode progredir a dose, e conforme o resultado do paciente de saciedade, de efeitos adversos ou colaterais, você vai ajustando a dose, né? Então vamos falar mais especificamente aí da tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Hoje é o mais utilizado. O mais utilizado, né? Tem muita gente usando o Wegovy. O Wegovy vai ser quebrada a patente agora, né? O Ozempic, o Wegovy, a patente quebra, né? Então os laboratórios vai baratear o preço, mas hoje a tirzepatida, o Mounjaro, é a que tem os melhores resultados, né, de perda de peso. Então você, por exemplo, a tirzepatida, você começa uma dose recomendada de 2,5 miligramas, uma vez por semana, por 4 semanas, depois você progride para 5 miligramas e você pode ir progredindo. A dose máxima é 15 miligramas, que seria uma dose altíssima. Então, eu já tive bastante pacientes necessitam aumentar para 5, né? Já tive pacientes com 7,5, tem paciente que usa 10, né? Então isso depende muito da resposta do paciente, né? Vamos imaginar, o paciente usou 2,5, que é a dose inicial, e ele perdeu bastante peso, né? Ele está se sentindo bem, está comendo menos, não tem náusea, perdeu peso, tranquilo. O paciente usou 2,5, não perdeu peso, está devagar, não está tendo um bom resultado, você precisa aumentar a dose. Por isso que é importante o acompanhamento, né? Então, aumentou para 5 miligramas, começou a ter náusea, pode ter obstipação intestinal, tem alguns pacientes que têm diarreia, outros têm refluxo. Então, isso tudo é importante, o acompanhamento, para você ver o que está acontecendo. Uma coisa aí que eu comentei antes é a questão da pancreatite. Então, doses mais altas você vai ter mais chance de acontecer isso, porque a pancreatite pode ocorrer tanto por pedra na vesícula, como também pelo uso do medicamento. E o paciente que está usando hoje, que talvez seja uma linguagem mais diferente, já ouviu falar da pancreatite. O que ele sente? O que o paciente já precisa ligar o alerta, se ele está fazendo uso do Mounjaro e já precisa olhar o pâncreas como que está? Então, assim, primeira coisa, né, a gente acabou comentando por causa que, mas não é uma coisa comum,
tá? É uma coisa não é todo mundo que vai usar que vai dar esse problema. Não, é bem infrequente e isso é um dos efeitos adversos que pode ocorrer, não é uma coisa comum. Mas geralmente é uma dor abdominal na região mais do andar superior do abdômen, mais em faixa, associada a náuseas importantes, né? Então só é uma dor que não melhora, come e piora. Então geralmente é uma dor relacionada assim. E o uso prolongado dessas canetas? Porque também vai acontecer isso e eu conheço pessoas que estão nessa situação. Perderam seus 20 quilos, quer perder mais e não consegue, e me informa, não, vou estender mais um pouco. Também ou às vezes aumenta a dose e começa a passar mal. Então, assim, muitas pessoas preconizam, né? A obesidade é uma doença crônica. Preconizam você usar cronicamente para o resto da vida. Tá? Então tem gente que preconiza isso. Então existe já alguns relatos de algumas outras doenças relacionadas ao uso crônico, como problemas de visão, não é? Então, como eu te falei, como a questão lá que eu comentei, não quer dizer que você vai ter, mas a questão que o importante é você não usar sem um acompanhamento, né? Imagina você usar isso e ter lá um problema de visão. Né? Recentemente teve um caso divulgado na internet, não sei se você ouviu falar, que uma paciente que usou e teve uma alteração neurológica importante, tá? Ficou internada, tudo. Sim. Não se sabe nem se foi o medicamento que causou isso, entendeu? Mas aconteceu essa alteração, então é importante que o paciente, né, qualquer alteração, não quer dizer que tudo é decorrente do medicamento, que pode ocorrer independente do medicamento, mas que tem que ter o acompanhamento médico para se tornar mais seguro. Particularmente, eu como médico, né, acho que você usar um medicamento para sempre é uma coisa para emagrecer que não deve ser a tua meta de vida. Né? Você usar por 2, 3, 4 anos. Você tem que usar o medicamento, isso na minha opinião. Os endócrinos, os principais especialistas, eles falam que você pode usar cronicamente, para sempre. Que o medicamento... Há quem defenda? Com certeza, o próprio medicamento acha que você tem que usar cronicamente. Daí, mas eu, na minha opinião, você tem que traçar uma meta. Eu vou usar o medicamento com acompanhamento por 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, vou perder o peso e daí eu vou ver o resultado. E vou tentar mudar meus hábitos para depois conseguir ficar sem o medicamento. Você pode tirar o medicamento, existem estratégias de você conseguir tirar para a pessoa tentar se adaptar e não recuperar o peso. Mas é lógico, a hora que você tira totalmente o medicamento, existe esse risco, né, de você voltar a engordar. Então, isso que é importante, que a pessoa use aquilo como um auxílio, não como uma coisa definitiva. E possivelmente você tem visto isso acontecer. Parou a medicação, volta a comer compulsivamente como acontecia antes. Então, como eu particularmente trato, eu recebo muito paciente de cirurgia bariátrica, né? Hoje os pacientes que vão lá para fazer cirurgia, todos já usaram medicamento. Todos. É raro eu pegar um paciente que vai fazer cirurgia que não usou medicamento. Eu usei, perdi 5, 10 quilos, parei, recuperei. Eu usei só uma caneta, não teve resultado. Eu usei 6 meses, a hora que eu parei eu recuperei, não perdi tudo que eu queria. Então, não quer dizer que a caneta não funciona, quer dizer que é uma coisa, não é só usar a caneta, envolve várias coisas. Mas a hora que você para o medicamento, lógico que existe a chance de você ter um reganho de peso. Isso, né? Um paciente como aquele que você mostrou na última vez que você mostrou alguns pacientes e teve um cara que você transformou a vida dele. Tá forte, tá bombado ali, você nem vê que o cara fez uma cirurgia bariátrica, impossível saber. Um paciente daqui, quantos quilos ele tinha? Esse paciente, ele tinha 235 quilos, tá? Ele operou e hoje ele tem em torno de 90 quilos, tá? Então, a cirurgia ajudou, mas ninguém perde 150 quilos, 145, 140 quilos só com a cirurgia. Ele teve uma mudança, ele era um paciente jovem, ele incorporou a mudança que a cirurgia provocou para ele. A cirurgia melhorou a alimentação, autoestima, fez com que ele mudasse os hábitos
E com isso, a cirurgia ajudou, mas ele teve a parte dele, porque ele começou a fazer atividade física, musculação e conseguiu. Então o resultado dele foi excepcional, porque ele entendeu o princípio da cirurgia, que é a mudança do hábito. E assim pode acontecer com as canetas, por exemplo? E talvez seria até a função delas, né? Sim, pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas o que a gente observa é isso, que muitas vezes o paciente usa o medicamento, perde peso, a hora que para, recupera. Porque envolve a parte também, como a gente havia comentado, psicológica e emocional, né? Comer é bom, né? Então comer é gostoso. Então é difícil você se privar disso, né? Então o paciente, a pessoa que já está acima do peso, ela já tem uma vontade maior, já está acostumada com isso. Então é muito difícil você se adaptar a uma nova rotina. Existem alguns estudos que mostram que o nosso cérebro demora em torno de 6 meses para acostumar com uma nova rotina, né? Então, depois de 6 meses ele se habitua lá àquela nova alimentação, aqueles novos hábitos, né? Como que é? A gente falou dessa parte da tua equipe no pós-cirúrgico. Como que é esse trabalho da psicologia com os teus pacientes? Então, geralmente os pacientes, né, eles fazem uma avaliação antes da cirurgia, né, que isso varia o número de consultas, e depois da cirurgia a gente sempre orienta a manter, né, esse acompanhamento. É aquilo que eu falei, que eu brinco que a cirurgia é na barriga, não é na cabeça. Mas a gente também percebe que muitos pacientes acabam não fazendo esse acompanhamento. E isso às vezes reflete lá na frente, né? Porque pode voltar a ganhar o peso. Então, a gente percebe que aquele paciente que faz a cirurgia, que faz aquele acompanhamento, que, digamos assim, perde peso, consegue incorporar uma atividade física como, digamos assim, a sua rotina agora, ele consegue manter com mais frequência o peso, manter com mais facilidade o peso. Então, é muito importante, né? Porque se você melhora tudo isso, você vai conseguir manter o peso pro resto da vida. Eu conheci 2 pacientes que foram suas, que operaram e estão super bem, estão felizes da vida, que não se arrepende em nada de ter feito, indica para todo mundo e estão super bem. Fisicamente bem, não sente nada de diferente, se alimenta bem. E assim, se tivesse, por exemplo, o envolvimento da caneta nesse mesmo processo, vamos supor que uma delas voltasse a ter o reganho que vocês falam. A caneta, nesse sentido de um reganho, mesmo no pós, é indicada, ela pode usar, mesmo sendo uma pós-bariátrica, mesmo com essa cirurgia? Então, o que acontece, né? Se o paciente fez a cirurgia bariátrica, perdeu peso, perde peso até 1 ano, depois tende a estabilizar o peso, tá? Lógico, tem pacientes como esse que a gente comentou que continuou perdendo depois e conseguiu, né, muito pelas mudanças. Então, se ele a cirurgia depois de 1 ano e pouquinho, ela vai ajudar na manutenção do peso, né? Come menos, né? Quem faz a cirurgia bariátrica, ela tem um aumento de GLP-1. Né? O que seria o GLP-1? O GLP-1 é o hormônio que a caneta tenta sintetizar. Tá? Muitos dos estudos das canetas vieram da cirurgia bariátrica. Porque a cirurgia bariátrica, ela provoca alterações hormonais, né? Aumento de GLP-1, diminuição de grelina, que é o hormônio da fome. E quando começou-se a ver isso nos estudos de cirurgia bariátrica, se sintetizou isso em laboratório, que começou a surgir as canetas, que são análogos do GLP-1, que é esse hormônio que dá a saciedade. Então, quando o paciente faz a cirurgia, perde peso, e depois de alguns anos, por algum motivo, por algum problema emocional, por descuido, por falta de atividade física, reganha peso, em torno aí de 15% dos pacientes, em algumas estatísticas menos, em algumas mais, podem reganhar peso após a cirurgia. Esse paciente volta para você vai avaliar. Então, uma dessas possibilidades do tratamento do reganho de peso após cirurgia é você usar hoje os medicamentos, as canetas, que são as análogos GLP-1, tá? Que é a tirzepatida principalmente. Então, você pode utilizar esse medicamento, que você pode ter sucesso. Então, por exemplo, eu tenho pacientes lá que
independente de terem operado comigo ou não, a gente recebe pacientes que operaram com outros pacientes, com outros médicos, que voltam lá 10 anos depois e reganharam peso. Daí você vai avaliar. Ele reganhou 10, 15 quilos, 20 quilos. Vamos tentar um medicamento, uma alternativa. Existem procedimentos endoscópicos que podem ser feitos para ajudar a perder peso. Mas, ao mesmo tempo, tem pacientes que vêm que recuperaram todo o peso. Tive problemas, me descuidei, aconteceu, recuperei, não perdi tudo que eu precisava e daí recuperei. Então, nesses casos, não adianta você, às vezes, usar os medicamentos. Você tem que partir para uma outra coisa, que chama-se cirurgia revisional. Como que é essa cirurgia? A cirurgia revisional é um procedimento para aqueles pacientes que já fizeram a primeira cirurgia e por algum motivo reganharam peso ou não perderam todo o peso suficiente. Tá? Então, daí nesse caso, você faz uma cirurgia. Existem algumas técnicas, mas são cirurgias mais extensas, mais prolongadas. É mesmo? Eu ia até perguntar se era uma cirurgia mais simples, e não é. Não, mais extensa. São cirurgias que a gente praticamente desfaz a primeira e faz uma nova. Daí faz uma nova que é uma cirurgia teoricamente mais potente. Tá? Né? Eu vou te dar assim, um exemplo. Por exemplo, eu recebi uma paciente esse ano que ela havia operado há 1 ano e meio atrás em Santa Catarina. Tá? Então ela fez uma técnica que era inadequada para ela. Por quê? Porque ela era uma paciente que tinha uma obesidade severa, tinha lá um IMC acima de 50, tinha uma superobesidade, uma obesidade grau 4, ela era diabética. A gente está falando de quantos quilos aí, mais ou menos? É que é proporcional à altura, né? Mas a gente está falando de um paciente, uma moça que tinha lá 150 quilos, tá? Tinha um IMC mais ou menos de 55, ela operou e não perdeu peso, e ela era diabética. Então a técnica que foi usada para ela não era melhor para diabético. Então ela veio, a gente fez uma cirurgia revisional, a gente mudou a técnica e agora ela está perdendo peso. Ela resolveu o diabetes, né? Melhorou o diabetes, ela usava bastante medicamentos, já baixou quase tudo, né? Porque a cirurgia tem essa vantagem, ela tem uma possibilidade de uma melhora metabólica, de melhorar o diabetes. É uma cirurgia, a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia metabólica também. Então, essa paciente não adiantava eu pegar e usar medicamento para ela, eu tinha que fazer uma outra cirurgia, uma cirurgia revisional. Então, cada caso é um caso e a gente tem que avaliar. Mas tudo passa muito pelo bom senso, né? Eu não vou pegar um paciente que reganhou peso de 10 quilos e vou fazer uma cirurgia revisional, que é uma cirurgia mais extensa. Mas Sim. aquele paciente que reganhou a maior parte do peso, eu tenho que considerar essa hipótese. E você fala com uma naturalidade assim sem um viés, né? E a gente fala para muitos jovens que estão começando, ingressando no mercado, saindo da residência. E às vezes sai com uma gana, né, muito grande de querer operar, enfim. E você fala com muita transparência e com muita naturalidade que você pode tratar clinicamente desse paciente quando ele chega para você. Eu acho que assim, você tem que, não é porque eu sou cirurgião que todo mundo que chega no meu consultório eu vou operar. E eu digo isso porque é importante que fale Claro. para esses jovens, né? Então, você vai avaliar, você vai ver, né? Então, existe uma doença do aparelho digestivo que é o refluxo, né? Azia, queimação. Tá. Né? Então, se você pegar todo o paciente que chega no teu consultório com refluxo, você pode operar, porque a indicação é muito clínica. Mas você não deve operar aquele paciente que nunca usou um remédio. Você tem que testar. Então, isso vai muito do bom senso do médico. Então, você tem que levar isso para tudo, né? Eu não vou pegar um paciente que precisa perder pouco peso e fazer uma cirurgia. Mas aquele paciente que tem indicação, você tem que indicar. Como também você, às vezes, usar o medicamento num paciente que precisa perder 30, 35, 40 quilos, às vezes não é o melhor caminho. Talvez o paciente não queira operar, queira testar o medicamento, ótimo, é uma tentativa. Mas a longo prazo, o tratamento definitivo dele vai ser a cirurgia, com certeza. Às vezes o medicamento ele serve para o paciente se convencer de que ele tem que fazer a cirurgia, né? Eu usei o medicamento, eu tentei, mas eu perdi um pouco de peso, mas eu parei, recuperei, então realmente agora eu entendi que eu preciso fazer a cirurgia. Volte e meia eu recebo o paciente que consultou comigo 1 ano antes,
Foi lá, consultou, quero fazer a cirurgia. Daí, desaparece do consultório, volta um ano depois. Doutor, agora eu tenho certeza que eu quero. Eu vi que não deu certo. Tá? E teve um congresso americano agora, no final do ano passado, um congresso chama-se Obesity Week, que é nos Estados Unidos, é um congresso clínico que fala muito do medicamento, né? E nesse congresso se falou muito sobre por que os pacientes param de usar a caneta. Por que o paciente para de usar a caneta? Sabe qual que é a primeira causa? Qual? O paciente, ele deixa eu achar o termo, eles chamam boring, né? O paciente enche o saco. Ele enche o saco de se aplicar, de passar mal, da náusea, né? Entendeu? E a segunda causa daí é o custo, né? Porque é um custo elevado. Alto. Porque o uso é semanal. Mas o custo do medicamento, né? Hoje você vai na farmácia, é caro o medicamento, né? Não é toda pessoa que consegue manter. Por isso que esses medicamentos vindos de procedências diversas, duvidosas, se difundiram, porque, sim, sei lá, é 1/3 do preço. Né? Então, é difícil uma pessoa manter o uso crônico desse medicamento. Hoje, o medicamento, se você for comprar na farmácia, sai uma dose inicial de 1.500 a 2.000 por mês. É um valor manter isso não é todo mundo. Um valor extremamente alto. É difícil manter isso todo mês. Você pode se programar, vou usar o medicamento em 4, 5, 6 meses, mas você manter isso para o resto da vida é difícil. É difícil, muito difícil. Só pessoas que tenham uma condição muito boa mesmo. Então, daí você imaginar, o principal motivo de parar o remédio vai ser o custo. Né? Tudo bem, nos Estados Unidos é diferente, é outra sociedade, o governo ajuda também, não sei o quê, mas não é o custo. É a adesão do paciente. É o momento que o paciente fala, não aguento mais isso. Né? Hoje, comenta-se que o uso desses medicamentos está influenciando já na economia. Né? Caramba. Porque a pessoa que usa o medicamento, ela compra menos comida, ela consome menos, ela vai num restaurante, ela come um prato menor, ela divide um prato, que antes era um prato, sei lá, você vai num restaurante com um prato para uma pessoa, né? Ela já come menos. Tem restaurante já fazendo refeições menores para pessoas que estão usando o medicamento. Porque tinha isso na bariátrica, né? Do paciente levar uma carteirinha. Não sei se isso é mito ou se é verdade mesmo. Tem a carteirinha do bariátrico, né? Que existe um aplicativo, chama BariLife, que o paciente baixa, o médico libera, né? Então existem restaurantes que dão desconto para quem é bariátrico. Lógico, restaurantes que é por pessoa, né? Sim. Agora você vai pegar um prato, você vai num por quilo, você não vai ganhar o desconto. Mas você vai numa churrascaria, você mostra a carteirinha lá, eles dão um desconto, tá? Mas até eu já vi um lugar lá que, por exemplo, lá, que dá o desconto, mas o desconto é muito pequeno, entendeu? Não vale a pena. Proporcionalmente Mas enfim, existe essa possibilidade. Então, o uso disso, né, está influenciando até às vezes na economia, né? Porque o negócio difundiu de uma forma tão grande que as pessoas estão comendo menos. E eu li, até em relação a isso, eu li que tinha reduzido a venda de bebida alcoólica. Também, com relação ao uso, associando ao uso. E a gente vê muita gente que usa e mesmo assim está bebendo normalmente nos finais de semana. Isso pode contribuir com essa pancreatite, com essas reações? Tem alguma ligação com isso? Qual é o risco? Veja, né, se você for ver quais são as causas principais de pancreatite, né, na população em geral, nada a ver com as canetas. A primeira causa é pedra na vesícula, no caso as pedrinhas pequenas, que são os microcálculos. Segunda causa, álcool, tá? Então se você usa o medicamento e você associa mais algum fator, álcool ou ter a pedra tem que deslocar, sair da vesícula, né? Então, você pode ter uma contribuição, mas não temos como ter certeza que, né? Não é a principal causa. Mas se você está usando o medicamento, você tem uma saciedade, um empachamento, uma dificuldade da descida do alimento maior quando você usa esses medicamentos. Então você vai ter uma limitação na tua ingesta de bebida alcoólica. Agora, se você exagera isso, você pode
ter algum efeito aí colateral, alguma coisa assim, né? Eu falo para os pacientes meus lá que fazem a cirurgia, né? Qual que é o segredo a longo prazo para você não voltar a ganhar o peso, né? Da parte da cirurgia. Isso vale também para dieta, outras coisas. Da dieta, o que você tem que ingerir? Que a gente estava comentando, mais proteína. Lógico, verduras, frutas, legumes à vontade, que é a base da pirâmide hoje. O que você tem que evitar? Os doces, as massas, as farinhas, né? Então as coisas que são mais carboidratos você tem que evitar porque são mais calóricos. Manter uma atividade física regular, isso é importante, e evitar a bebida alcoólica. Bebida alcoólica é uma coisa calórica. Não quer dizer que você fez uma cirurgia ou você, enfim, está tomando a caneta, usando a caneta, você vai num jantar, com fraternização, você vai tomar uma taça de vinho, uma cerveja. Eu acho que isso é válido, isso faz parte do convívio social, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que o vinho é bom para o coração, uma taça e assim por diante? Isso não faz mal, né? Isso não faz mal. Agora, tudo que é exagerado, se você ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica, isso vai atrapalhar na tua perda de peso, vai provocar um reganho de peso em você. A gente está falando aqui de pessoas que precisam perder muitos quilos, que tem um comprometimento, não só cardiovascular, enfim, os comprometimentos que você traz com muita sabedoria. E com essa onda de Mounjaro, tem pacientes magros, que poderia perder peso tranquilamente mudando a alimentação, que está fazendo uso do Mounjaro agora, para perder 3, 5 quilos. Isso tem acontecido também. Tem, isso acontece. Isso, né, acaba não chegando a mim, porque eu acabo tratando pacientes com peso maior, mas com certeza existe, né? Eu mesmo conheço pessoas, né, amigos nossos, que estou um pouquinho acima do peso, preciso perder 5 quilos, vou usar o medicamento. Veja, isso não que não seja indicado, né, que não possa ser feito, pode ser feito, mas é importante que o paciente, que a pessoa entenda de que se não melhorar, se não fizer atividade física junto, se não melhorar a alimentação, uma hora que parar vai voltar, né? Vai voltar. Você falou do uso frequente. Qual que é o sinal vermelho que o paciente precisa se atentar que é a hora de parar? Mesmo assim, já errou em usar sem acompanhamento médico. Que ele esteja usando, que ele esteja assistindo aqui, esse corte chega para ele agora. Qual que é o sinal que ele precisa parar? Mesmo que ele não... Ele tem algum sinal que chega para o paciente que ele perceba que já precisa estancar o uso? Aí varia muito, tá? Porque o que acontece? Aí vai depender da dose que ele está usando, se ele está usando uma dose inadequada, né? Agora, a partir do ponto que ele está passando mal o tempo inteiro, que ele está vomitando, que ele não consegue se alimentar adequadamente, que ele fica, o pessoal brinca com uma cara de doente, né? Sim. Porque a pessoa, ela perde músculo junto. Então, se ela fica, digamos assim, do ponto de vista, como a gente havia falado, sarcopênica, né? Um jovem sarcopênico, pele sobrando, sem músculo, né? Você tem que entender que talvez você esteja exagerando naquilo, né? Eu sempre falo que o importante é você ter uma aparência saudável. Tem pacientes que vão lá comigo, eu queria ter 65 quilos, 60 quilos. Mas tem paciente que chega nos 70, nossa, eu estou me sentindo bem, eu estou feliz. Teu peso ideal é 65, mas eu estou me sentindo bem com outro peso, já minhas doenças estão boas. Talvez aquele é o peso ideal dela, né? Perfeito. Então isso que é importante, é a pessoa ter uma qualidade de vida, se sentir bem com aquele peso. Agora, a partir do ponto que está fazendo mal, né? Opa, tem alguma coisa errada. Esse ponto que você comentou sobre o envelhecimento precoce, que a gente tem visto isso acontecer também. Tem uma associação com a medicação ou isso é natural do emagrecimento exagerado? Aí varia daquilo que a gente estava falando, né? Às vezes você usa o medicamento, você perde o músculo, perde gordura, mas você não recuperou o músculo, a massa magra, e você fica, às vezes, com uma aparência de envelhecimento, tá? Então isso pode acontecer, mas aí depende da idade,
de outros fatores, se faz atividade física ou não, né? E, mais recentemente, né, existem alguns conceitos novos que é interessantes de, digamos assim, de bem-estar, de saúde para os jovens, para as pessoas, né? Antigamente era você ser magro, né? Esse era o objetivo das pessoas. Agora Sim. Mudou um pouco o conceito, não sei se você viu isso na internet, que é interessante, porque magro, qualquer pessoa hoje, o pessoal brinca que pode ser, você ou faz cirurgia, ou usa caneta e você pode ser magro. Agora o conceito de você ser saudável, ser bom, é você ter uma boa definição do braço, que é sinal daí que você não usou medicamentos, sinal que você faz academia, que você faz musculação, que é natural. E o pior é que hoje a gente está vivendo até os extremos, né? O pessoal usa o Mounjaro para perder peso, depois que perdeu vai injetar alguma coisa de testosterona, de as academias aí cheias de... É uma bomba, né, tudo isso. Onde que vai parar isso? Você vê às vezes pessoas na academia com uma massa muscular exagerada, você fala, não é natural, né? Sim. Acaba usando. Não é só suplemento, não é whey, não é creatinina, não é só alimentação. Às vezes usa algum, cara, e isso reflete. Quantas vezes a gente vê histórias de pacientes com 30, 35 anos, pessoas conhecidas que usavam esses tipos de hormônios e tiveram problemas hepáticos ou que faleceram, né? Então, você tem que ter o equilíbrio, né? Isso que vai a longo prazo te ajudar aí a ter uma qualidade de vida, envelhecer bem, né? Acho que é o objetivo de todo mundo. Nesses congressos, doutor, você já tem visto falar sobre... Porque não sei se tem estudo de longo prazo dessas canetas. Pode ter, porque acho que ela nasceu para tratamento da diabetes, enfim. Eu te pergunto assim, como que vai ser o futuro dessas pessoas que estão usando, ou o que pode acontecer? Se já tem algum estudo que comprova isso, que tudo bem usar prolongadamente... Onde que vai parar isso que você imagina? Não, eu acho que isso é um caminho inevitável, tá? Eu acho que dificilmente essas canetas, né, vão deixar, a não ser que apareça alguma coisa muito grave. Chegou para ficar realmente. Quando você lança um medicamento, você faz o estudo geralmente em 3 fases, e isso é uma coisa muito séria, não pode ser uma coisa burlada. Então esses medicamentos que já estão no mercado, eles passaram por todas essas fases, né? Chegaram na fase 3, estudo com caso controle, teve sucesso. Todo medicamento pode dar algum efeito adverso, algum efeito colateral, não quer dizer que ele é ruim, mas hoje eu acho que existe uma segurança em você utilizar esses medicamentos, que, como eu falei, o que vai existir no futuro é um equilíbrio. Hoje está sendo utilizado demais. Vai aparecer casos como esses de pancreatite, de problemas de visão, porque muita gente está usando, entendeu? Mas as drogas que vão surgir, a gente vai ter que esperar elas, o que vai acontecer, né? Por exemplo, essa retratutida, ela promete aí uma perda de massa muscular menor, só que ao mesmo tempo já existe alguns questionamentos quando a parte psicológica que provoca mais alterações, né? Então também o que adianta você ficar magro e louco, né? Tô brincando, né? De modo... Isso é verdade. De modo assim. Então, você tem que... a gente tem que acompanhar e ver onde que isso vai parar. Mas eu acho que hoje o que existe é bastante seguro, é um caminho sem volta, e o que vai existir no futuro é um equilíbrio da cirurgia bariátrica e dos medicamentos, né? E eu acho que tudo vai beneficiar o paciente, porque ele vai ter um arsenal maior de opções para entender melhor o que é bom para ele. Você falando do que aconteceu nos Estados Unidos e que aqui vai acontecer, geralmente para tudo acontece 2 anos depois. 2 anos depois. Aí uma brinca. E lá aconteceu de uma redução do número de cirurgia bariátrica. E aqui sente que está nessa fase. Como que está o futuro da cirurgia bariátrica? Como você enxerga? Eu acho que assim, houve nos Estados Unidos essa diminuição e agora no último ano voltou a crescer. Retomou. Voltou a crescer a cirurgia. E isso é normal, né? Então, eu sempre achei que esses medicamentos não competiam muito com a cirurgia, porque eu sempre vi como objetivos diferentes, né?
Eu acho que esse medicamento ele é muito bom para as pessoas que precisam perder muito peso, mas para aqueles pacientes que precisam perder mais peso, que são candidatos à cirurgia, acho eu, a longo prazo, que não vão resolver, tá? Então, eu acho que a gente está nessa fase, que muita gente que está acima do peso, que precisa perder 40, 50, 35 quilos, está usando o medicamento, opa, achei um milagre aqui que vai resolver um problema. E está tentando usar o medicamento, então realmente o número de cirurgias diminuiu, mas eu acredito, não é que vai daqui a necessariamente a 2 anos aumentar, mas que essas pessoas estão tendo uma experiência de ver como que é o medicamento e vão depois analisar quem teve sucesso, não teve sucesso e vai ter a opção da cirurgia. Como eu te falei, hoje quase todos os pacientes que eu opero já usaram o medicamento. Então os pacientes já estão chegando aqui, o que você já usou, o que você já fez de tratamento? Ah, eu usei antigamente lá a sibutramina, né, que hoje quase ninguém mais usa, eu usei tal remédio, usei uma caneta, uns teve resultado, outros não, alguns perderam bastante, alguns, para mim não resolveu, não perdi nada. Não quer dizer também que não funcionou, às vezes usou errado, mas que para aquele paciente que precisa perder bastante peso, a caneta às vezes não é a melhor opção, entendeu? Mas isso, o tempo vai mostrar para cada paciente o resultado. Tem pacientes que, já vi pessoas que tiveram lá perdas significativas, 20, 30 quilos, né, que é uma perda às vezes igual a uma cirurgia para um determinado paciente, para um determinado IMC. Mas será que a hora que parar vai conseguir manter? Né? Então isso tudo, sim, a gente... Mas, como eu te falei, é um aliado, né? Eu acho que muita gente acha que a caneta vai tirar a cirurgia. Não, no futuro vai existir, eu acho que um meio termo para cada coisa. Bom, você sempre operando e eu te acompanho nas redes sociais e você sempre muito ativo e mostrando como que é uma cirurgia, até a robótica, como que funciona, você sentado e manuseando o robô, que eu acho que é importantíssimo, né? Porque por mais que seja o teu dia a dia, tem muita gente ainda que acha que você não está lá na sala, que é só o robô que tá operando o paciente. Quanto tempo a gente está falando de cirurgia bariátrica, assim, as normais, dentro do padrão? Quanto tempo leva uma cirurgia? As cirurgias, elas vêm sendo realizadas hoje há mais de 25, 30 anos. Então hoje existe uma segurança muito grande na cirurgia. Eu sempre falo que o segredo da cirurgia bariátrica é ter a rotina, né? Então você ter a mesma equipe, né? O instrumentador, o pessoal que trabalha com você, tá todo mundo, digamos assim, bem sincronizado. Então hoje uma cirurgia, ela demora em torno de 1 hora, tá? É uma cirurgia rápida. Sim. Lógico, tem cirurgiões que demoram um pouco mais, tem cirurgiões até que fazem menos, tá? Mas o importante, eu sempre falo, não é o tempo. Você pode demorar 1 hora, você pode demorar 2 horas. É a segurança, né? Então é a cirurgia, você sair da cirurgia com a certeza de que foi tudo bem feito, né? Hoje o índice de complicação é mínimo, né? A chance de alguma complicação é menor do que o risco da obesidade. Então hoje é uma cirurgia, demora 1 hora, 1 hora e meia, em torno disso, então é uma cirurgia extremamente segura. Lembra que eu falei de cirurgia revisional? Cirurgia Sim. revisional já é uma cirurgia mais extensa, tá? Então a gente daí já está falando de uma cirurgia que, conforme a técnica que a gente tem que desfazer, demora aí 2 horas e meia, 3 horas e meia, tá? 4 horas. Então é uma cirurgia mais extensa. Então tem que ser uma cirurgia melhor programada, melhor avaliada para ser indicado. Mas até é importante falar para o paciente que às vezes tem os seus medos e hoje muito mais previsível a cirurgia que vocês realizam, né? Hoje é uma cirurgia, né, o paciente interna, opera, passa 1 noite no hospital, dia seguinte vai para casa. É rápido também o período. Não usa dreno, não usa sonda, não usa cinta abdominal, né? Então é uma cirurgia extremamente segura, não vai para UTI, né? Só há casos raros que tem alguma doença grave associada, né? Mas de rotina não vai para UTI. Quando a gente usa a cirurgia robótica, né, que é uma evolução da cirurgia por vídeo, a recuperação é ainda melhor, né? Então menos dor na cirurgia robótica, retorno às atividades mais precoces, né? Então tudo isso, a medicina, o avanço é muito significativo. Ainda não é para todos a robótica, como que está isso?
o que acontece, né? Quando a maior parte existem indicações para fazer a cirurgia bariátrica, é baseada no IMC, o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Hoje a indicação principal é acima de 35, né, que é o do IMC, que é a obesidade grau 2, porém o resultado é tão bom em algumas situações que em alguns casos baixou-se o índice para 30, né? Existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina mostrando, principalmente em diabéticos, em situações de apneia do sono grave, de problemas que a partir do 30 pode ser feita a cirurgia. Então, a indicação hoje é bastante ampla, conforme a doença, a pressão alta, diabetes, colesterol, você tem indicação e é extremamente segura, você tem uma recuperação muito boa da cirurgia. E é você que está dentro do centro cirúrgico, né? Junto com o robô, é você que está manuseando, que muito paciente fala, né, sobre isso. Desculpa, eu me perdi ali. Então, referindo, em relação à cirurgia robótica, né? O que acontece? Então, quando a gente libera a cirurgia, né? Hoje, principalmente a gente falando de convênios, eles sempre liberam a cirurgia por vídeo. No SUS, a cirurgia, ela é aberta, tá? Com corte, porém, existem já vários serviços fazendo a cirurgia por vídeo. Isso às vezes não é culpa nem do hospital, não é do médico, é questão dos materiais. O custo da cirurgia por vídeo é maior, então o SUS ainda não cobre totalmente, e alguns hospitais que atendem o SUS têm feito parcerias com o governo do Paraná, São Paulo existe também, de conseguir fazer a cirurgia por vídeo nos pacientes do SUS, que é um avanço fantástico. E a cirurgia robótica, os convênios hoje não são obrigados a cobrir. Então, quando você faz uma cirurgia robótica, o paciente acaba pagando uma taxa para a utilização do robô. Os hospitais acabam cobrando isso daí. Então, realmente tem que ter um paciente que tem uma situação, uma condição melhor. Isso, então acaba gerando um custo, né? Custo maior. Hoje, em cirurgia bariátrica, qual que é a principal indicação de cirurgia robótica, né? Principalmente nos pacientes superobesos, né? Então você tem uma vantagem grande, porque são cirurgias que o manuseio das pinças é mais difícil, é mais complicado. Então a cirurgia robótica, como essas pinças são manuseadas pelo robô, né? A gente controla no console, essa força que seria feita na pinça é feita pelo robô, então existe uma precisão maior, né, na cirurgia. E você, sem ser pelo robô, você tem que fazer mais força? Porque, né, quando você faz uma cirurgia por vídeo, você coloca o trocáter, né, que é digamos assim, um guia que serve para passar a pinça, né? É como se fosse um caninho e você passa a pinça por dentro. Então, o paciente superobeso, ele tem um subcutâneo muito grande. Então, para você manusear isto, é difícil, porque o subcutâneo restringe o teu movimento com a mão, certo? Quando essa pinça é conectada ao robô, quem faz esse movimento é o robô. Então, essa força não sou eu que faço, é o robô. Então, eu estou manuseando lá só o console e a pinça está obedecendo. Então, torna-se uma precisão maior, porque não existe força no cirurgião. O cirurgião está fazendo força na pinça. É o robô que faz essa força e ele compensa pequenos, digamos assim, tremores que podem existir, né, da pinça e assim por diante. Quando a gente fala de superobeso, a gente está falando de o que é um superobeso? Então, isso ele digamos assim, ele é proporcional à altura, né, proporcional ao IMC. Então, pacientes com IMC acima de 50 a gente chama superobeso. Se você pegar um paciente de 125 quilos com 1,50 m, ele provavelmente é superobeso. Se você pegar um paciente de 150 quilos com 1,90 m, ele não é superobeso, ele é uma obesidade grau 3, uma obesidade severa, né? Então, pacientes acima de 50 a gente chama de superobesidade, obesidade grau 4. Às vezes o paciente, quem está nos assistindo, acha que são daqueles programas do Quilos Mortais. Já pegou pacientes daquele... Então, a gente volta e meia aparece aí pacientes com 200 e poucos quilos, né? Que nem aquele paciente que a gente havia comentado. Então você traça as estratégias, né? Então você às vezes faz com que o paciente perca um pouco peso antes da cirurgia, isso é muito importante para facilitar.
Às vezes você tem que fazer uma cirurgia em 2 tempos. O que é isso? Você faz uma primeira cirurgia para ele perder um pouco de peso e depois você complementa com um segundo passo, né? Porque esse paciente que ele está muito acima do peso, você tem que tirar ele daquela inflamação, daquela emergência. Ele precisa perder um pouco de peso para você conseguir daí depois fazer um tratamento mais a longo prazo, né? E às vezes daí uma segunda cirurgia, né? Então você pega um paciente lá com 230, você tem que fazer com que ele volte para um 150, para daí você ver se precisa fazer mais alguma coisa. Eu fico pensando, porque a gente já frequentei muito centro cirúrgico, e terminava a cirurgia, a gente tinha que colocar o paciente na maca. Como é que às faz? vezes um paciente que já é pesado, um paciente que não está numa cirurgia bariátrica, como que faz para transportar um paciente desse? Hoje, né? Hoje tem vários dispositivos no centro cirúrgico que a gente consegue isso. Tem umas como se fossem umas esteirazinhas que passam. E por incrível que pareça, né? O paciente acabou a cirurgia, o paciente acordou ali na maca, acordou, tá bem, não sei o quê. Às vezes ele passa sozinho. Ele ajuda. Passa sozinho. Passa sozinho, né? Porque... Que beleza. Então, a própria anestesia evoluiu muito, né? Muito segura, né? Então a gente fica muito mais tranquilo quanto a isso. Doutor, muito obrigado mais uma vez por essa aula. Imagina. E de um assunto tão necessário que a gente está numa fase vivendo disso, tão importante para quem está fazendo uso da medicação, às vezes sem critério nenhum, ou que está entrando numa onda que está chegando, ou que está passando, a gente pode olhar de qualquer forma, mas que com essas informações estejam as pessoas mais seguras para utilizá-las. Se eu posso dar um conselho para os pacientes não faça o medicamento sem auxílio médico, tá? E, digamos assim, saiba a procedência do medicamento. Tome cuidado com isso, né? É o teu corpo, é o teu organismo. Você tá não é que você está tomando um comprimido, você está injetando um medicamento dentro de você que você tem que saber de onde que ele vem. Você tem que ter segurança para isso, né? Perfeito. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, e a casa vai estar sempre aberta aqui, e com certeza a gente vai falar sobre outros temas, e só posso agradecer por essa sempre simplicidade, esse bate-papo que é sempre muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado aí pelo convite. Para quem ficou até agora, muito obrigado. Obrigado agradeço os nossos patrocinadores, né? O Custom, o Não Complica, Ortoface, Capim, por esse apoio para que esse podcast possa chegar e para que essa informação possa chegar para quem precisa. Se você conhece alguém que está usando essa medicação, está usando Monjar, talvez essas informações sejam riquíssimas para essas pessoas que estão usando. Então compartilhe, pega esse corte, encaminhe, pega o vídeo, o link do vídeo no YouTube também e compartilhe, porque pode ser riquíssimo e você pode estar fazendo um bem imenso para essa pessoa que precisa. Se você se identificou, curta também e compartilhe. Agradeço mais uma vez também a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, no Spotify, e todo o pessoal do Rio Grande do Sul da TV+, muito obrigado. Peço mais uma vez para que você siga o nosso canal no YouTube, que também faz com que esse conteúdo chegue com mais frequência para você. Agradeço mais uma vez, também não deixa de acompanhar o episódio do Dr. Glauco, que esteve no episódio 40, que ele contou toda a sua história, e agora com esse tema específico sobre as canetas emagrecedoras. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, doutor. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.